Boa tarde. Estamos aqui novamente com a DCO daqui do Clube de Engenharia, promovendo mais um encontro, mais palestras, dessa vez sobre o BIM. O BIM, como vocês já sabem, é uma ferramenta, não diria nova, mas que ainda está engatinhando na sua aplicação, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava recebendo muitos convites para participar. Primeiramente, eu esqueci de dizer, meu nome é Ricardo Kispe, sou o chefe da DCO daqui do Clube de Engenharia. Então, eu estava recebendo muitos convites para o BIM, para conhecer o BIM, como é que o BIM funciona, como é que se aplica o BIM, e todos eles localizados na cidade de São Paulo. Não é possível. Aí, num desses convites, a gente insistiu para que tivesse uma palestra aqui também no Rio de Janeiro, para dar oportunidades aos engenheiros daqui. E, nessa conversa, nós conseguimos descobrir o Ronaldo Chaves, que é o palestrante de hoje, juntamente com Sérgio Lizarraldi, que é um técnico especializado, e Fabrício Ferreira também, é um arquiteto também técnico especializado, que vai dar uma aula de BIM aqui para a gente. Então, sem mais delongas, vamos aqui chamar e dar a palavra para o Ronaldo Chaves. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Clube de Engenharia a oportunidade. Agradecer a presença de vocês aqui, tá, gente? Eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente contratou um buffet, tá, assim, lá para o final da palestra, lá pelas 7h15, 7 horas, já vai estar ali atrás para a gente poder degustar uns sanduíchezinhos, alguma coisa, porque final do dia vir para cá para começar a assistir uma palestra é bem cansativo, tá bom? Bom, meu nome é Ronaldo Chaves, eu sou engenheiro civil e eu vou falar com vocês sobre tecnologia BIM. Aqui, quem já conhece a tecnologia BIM? Quem conhece Revit? Quem conhece Civil 3D? Para quem conhece Revit e não conhece Civil 3D, Civil 3D é a ferramenta BIM para projetos de infraestrutura. E o Revit é a ferramenta BIM para construção. Isso é interessante a gente entender por que a importância da evolução da tecnologia, né? Pensa nessa situação, nesse cenário, tá? Em 2050, o mundo vai ter uma população urbana de 6,2 bilhões de pessoas. Ou seja, vai dobrar a população. O que ele construiu em 4.000 anos, a gente vai ter que construir em 40 anos. Então, como a gente vai conseguir fazer isso? Com a engenharia da década de 70, não dá. A de 80, melhora. A de 90, 2000, e agora 2010, 2020, a gente já está vendo construções de edificações que se constroem em 3 meses. Edificações de 20, 30 andares na China, se constroem em 2, 3 meses uma edificação. Então, para a gente conseguir chegar num nível, para atender uma demanda dessa, a gente precisa de tecnologia. O objetivo da tecnologia é a melhoria de processo, tá? Então, outro dado relevante também, que é relacionado à sustentabilidade e à importância do BIM nesse segmento. A humanidade, ela destrói de 100 e recupera só 50 do que ela destrói da Terra. Então, a tecnologia também vai ajudar no segmento da sustentabilidade, para que a gente possa melhorar esses níveis e chegar a um nível de equalização entre o que a gente destrói e o que a gente consegue recuperar da Terra. E essa é aonde a gente quer chegar, né? Ou seja, a antecipação, essa transformação de mercado, a tecnologia terá o objetivo de fornecer soluções de sustentabilidade, tá? Sustentabilidade fácil, perspicaz, de baixo custo. Ou seja, a gente vai chegar na evolução em que a gente vai usar a sustentabilidade como se a gente estivesse comprando hoje um produto qualquer, sem qualquer dado de sustentabilidade. Vai ser uma tendência natural. E a tecnologia
ajuda a fazer isso, e o Fabrício, na área da construção, vai comentar um pouquinho sobre isso também. Tá? Essas soluções combinam design, combinam fluxo de processos, tá? E gerenciamento de todo o ciclo de vida de projetos. Bom, o que é BIM? BIM é um nome em inglês chamado Building Information Model, que é a modelagem da informação da construção, modelagem da informação da construção, que é um conceito para fazer projetos, tá? Que é baseado em objetos parametrizados, tá? Tridimensionais com características de objeto do mundo real. Então, a gente constrói e usa os objetos que a gente vê no mundo real dentro do mundo digital. Só que aqueles objetos não são só modelos desenhados, eles são os objetos com todos os dados e características daquele objeto real. Como, por exemplo, uma parede que tem um acabamento, um revestimento de um lado e tem um outro acabamento do outro, que tem uma espessura, que tem um determinado tipo de argamassa e outros parâmetros mais. Tá? Então, esse é o conceito do BIM. Todo o ciclo do trabalho que a gente faz na tecnologia, a gente anda em cima do mesmo modelo que a gente trabalha. Ou seja, aonde eu crio o início do meu trabalho, da concepção do meu trabalho que eu vou construir, a gente roda o ciclo inteiro que a gente está vendo aqui, desde a concepção do projeto, enfim, do projeto executivo, do anteprojeto executivo, gerar a documentação, tá? a construção, o as-built e toda a gestão daquele patrimônio construído. Todo esse ciclo fica baseado no mesmo modelo. Esse é o conceito do BIM. Tá? Isso também, depois o Fabrício vai abordar melhor, mais detalhado isso, vai mostrar as aplicações, como funciona isso na prática. Tá? E aí a gente tem todas as fases passando, tá? Em que a gente interage as disciplinas, desde a parte de estruturas, arquitetura, instalações elétrica, hidráulica, ar-condicionado, enfim, faz algumas análises de projeto, tá? E gera também um produto como uma apresentação de marketing que a gente possa utilizar, etc. Aqui tem um dado interessante. Os principais usuários da tecnologia BIM hoje no mercado, que já estão usando e já estão exigindo para que recebam alguns projetos com a tecnologia. A gente tem um perfil de DENIT, Vale, Petrobras, tá? A gente que é um grupo que interessa porque eles são os donos dos objetos edificados. Então, existe uma tendência muito forte de toda a área governamental começar a exigir que a tecnologia, os projetos sejam entregues em BIM. Tá? Você tem o caso do Magafisa e da João Forte, que eles já trabalham entregando um produto para um terceirizado. Só que quando eles entregam o produto, o projeto, o as-built, em BIM, ele entrega o manual do síndico praticamente pronto. Ou seja, o ciclo que ele tem do projeto executivo com o as-built é muito pequeno. E o risco que ele tem em relação à documentação que ele entrega também gera um grande retorno do investimento em relação ao custo que ele tem de processos que poderia acontecer por conta da documentação não estar correta. E as grandes empresas, como Queiroz Galvão, Odebrecht e outras grandes, estão também, todos os projetos em que elas são gestoras dos consórcios, elas também estão pedindo para a tecnologia vir. Por quê? Porque a construção sai mais barata e na gestão de todo esse patrimônio edificado fica muito mais fácil fazer manutenção, alteração e gestão. Bom, isso é bem interessante para uma visão de como funciona o ciclo, né? A estrutura de cadeia da engenharia e arquitetura. Tá? Ou seja, onde o investidor ganha? Os proprietários das edificações, eles ganham na construção mais barata, eles ganham no as-built mais consistente, eles ganham com o manual do síndico e gerência melhor da edificação.
As construtoras, eles ganham com menos aditivos, mais acertos na execução e quantitativos de materiais mais precisos. Isso também diminui bastante o risco do projeto, ou seja, do custo da construção que ele vai gerir. Tá? E projetistas, na área de projetistas, entra aí os arquitetos, tá? E as disciplinas todas de engenharia, o projetista consegue fazer mais projetos com a mesma equipe. É claro que, assim como saiu da prancheta e foi para o AutoCAD, teve uma quebra de paradigma e teve uma mudança, né, de percepção de como trabalhar com a tecnologia. No caso do BIM, acontece a mesma coisa. A saída do segmento do AutoCAD em si para ir para a tecnologia BIM tem uma quebra de paradigma e esse startup gera também uma defasagem nos projetos iniciais. Depois, a coisa começa a fluir e o resultado melhorar bastante. Esse triângulo é um triângulo que a gente tem que ficar de olho sempre quando pensar em aonde seguir. Tá? Tecnologia, processo e recursos humanos. Não existe tecnologia se não for para melhorar processo. E não tem como implementar a melhoria de processo se você não qualificar a sua equipe. Então, esse triângulo, ele anda junto. Tem que se pensar em fazer todo esse trabalho de qualificar, entrar numa estrutura, começar a trabalhar com a tecnologia BIM, pensando que tem que trabalhar com esse triângulo. Então, cada vez mais a tecnologia vai incluir melhoria de processo nas suas soluções, e o BIM é o responsável pelo atual ciclo, que acabou de ser incorporado ao mercado. Ou seja, nós saímos do mercado de CAD, não saímos, é claro, né? Os projetos ainda são entregues em CAD, a documentação também ainda entregue em CAD, AutoCAD, não tem problema, mas um novo ciclo está começando. Pode ter certeza que hoje começou um ciclo em BIM, grandes projetos hoje estão sendo todos feitos com tecnologia BIM, porque é mais seguro, mais consistente e tem menos riscos. Essa semana agora que passou, eu fui num cliente de projetos e eles me exemplificaram um projeto que eles estão fazendo de infraestrutura, que para modificar uma informação eles tiveram que mexer em 80 pranchas, 45 pranchas, para poder modificar aquela alteração que ele fez, no projeto que já estava praticamente pronto. Na tecnologia, não, porque você trabalha em cima de um modelo, e o modelo faz a alteração da documentação direta e de uma vez. Tá? Isso nos coloca dentro de um cenário de oportunidades e de riscos. Tá? Eu vou citar algumas oportunidades aqui, que novos negócios, mais negócios com a mesma equipe, melhor percepção dos clientes na qualidade e na interoperabilidade com os projetos, melhor integração entre as disciplinas. Quem entender a tecnologia BIM vai sair com mais bagagem para poder gerar projetos melhores, mais integrados, com menos risco na hora da construção e com resultado melhor. E com riscos por conta de optar em investimento no fabricante da tecnologia, na equipe, estrutura e outras variáveis que pode ter. Tá? Então, existe sim sempre o risco de entrar numa tecnologia que o teu cliente não usa, o teu fornecedor não usa, e você se isola e depois tem que requalificar para se adaptar ao mercado para que você possa continuar evoluindo no caminho certo. Tá, gente? Então, por último, né, isso é importante, tá? Essa percepção dos gestores em relação às leis também, tem gente já fazendo algumas normas da tecnologia BIM, tá? Essa percepção dos gestores das agências governamentais em relação à tecnologia, tá, já está iminente. Eles já sabem que eles ganham com isso. Porque o governo, ele é o dono do produto edificado. No grosso modo, numa visão bem esdrúxula, assim. Ele é o dono do produto edificado. E quem vai gerir aquilo é ele. Então, ele já tem essa noção, ele já sabe da importância da tecnologia, ele já está exigindo nos editais
Não sei se alguém já pegou algum edital exigindo entrega na tecnologia BIM, mas eles já estão exigindo isso, tá? E porque o ganho dele é muito grande, tanto na construção quanto na gestão. Tá? Então, você tem uma visão boa e um grande resultado em termos de sustentabilidade, em projetos, na construção e na gestão. Todo o ciclo da edificação fica muito melhor com a tecnologia BIM. Tá, gente? Esse era o recado que eu queria falar para vocês. Outra coisa que me perguntam muito quando eu vou nos clientes é o edital daquele órgão governamental está exigindo que eu tenha um atestado em BIM. E as pessoas não entendem que, às vezes, eles até trabalham com a tecnologia BIM, mas não têm esse atestado porque não conhecem o que é tecnologia BIM. Então, voltando ao que eu falei naquela tela, tecnologia BIM é fazer projetos com objetos tridimensionais, com parâmetros do mundo real, com características, e se você entregar só a documentação em planta 2D, realmente você não entregou, mesmo que você tenha usado ferramentas como o Civil 3D, como o Revit, mas se não entregou o modelo para o cliente, você não entregou, não fez o trabalho em BIM. O cliente não percebeu isso, não pode entregar um atestado. Mas se você entregar o modelo para o cliente, que ele possa atualizar aquilo, que ele possa gerir melhor aquela documentação, sim, você pode pedir para o seu cliente um atestado com a tecnologia BIM. Tá? Isso aqui, gente, era o que eu queria mostrar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse conceito da tecnologia? Tudo isso, quer dizer, o produto final geralmente é um sistema pré-moldado, sistema, vamos dizer assim, que existe uma industrialização da produção. Ele, por exemplo, ele junta todo o sistema elétrico, hidráulico, eletrônico, otimizando. Queria facilitar muito esses problemas de muito em moda agora, eu me esqueço o nome, de autovistoria. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu trabalhei com pré-moldados pela primeira vez em Brasília e depois na Argélia. E naquela época eu criei uma coisa que eu chamava de manual do usuário. Porque justamente o pré-moldado, se você fosse pregar um prego na parede, você podia pegar uma tubulação hidráulica. Então, essa coisa, vamos dizer assim, traz iria facilitar muito o uso do edifício, para não se ficar dependente do mestre de obra, que depois virava porteiro, como antigamente. Ronaldo, só um instantinho. Você poderia ficar com esse microfone e aquele lá? Deixa eu só o Fabrício falar, depois ele... Só uma observação aqui. Quem for fazer pergunta, é bom se identificar, né? Porque está sendo gravado. Porque se o Ronaldo for responder uma pergunta que está gravada, dá uma confusão total. Tá. Fabrício, responde aqui. Mas tem... Fica à vontade. Essa ideia do pré-moldado, você tem como customizar isso dentro do software, porque... Tá indo, mas está indo. Se você tiver essa padronização dentro da metodologia de trabalho BIM, você consegue uma informação mais rápida. Foi até curioso que você falou sobre o lance da autovistoria. Hoje a autovistoria existe porque não tem no mercado uma documentação do que foi feito. Né? A gente tem um costume muito feio que é... eu sou arquiteto, então você entregou a prancha, entregou o desenho, aquilo é um recebível, você recebe, acabou o seu problema. Entregou ali e acabou. Né? Então a gente não tem essa documentação. Você vai fazer uma reforma em algum lugar, você não faz a menor ideia do que tem ali, do que era antes e por aí vai. Então a autovistoria hoje é para a pessoa chegar lá e fazer um as-built informal. Tem isso aqui hoje, isso funciona ou não funciona. Com essa metodologia, a ideia é o produto final ser um modelo do que vai ser construído. Provavelmente vai haver um as-built após a construção para ter um acabamento final, mas a administradora do condomínio fica com um modelo real do que é ali.
Então, a ideia, aí isso pode ser entregue de várias maneiras, pode ser em DXF, só um modelo em RVT, mas a ideia era ter essa documentação e isso ficar para sempre lá. Então, se um novo proprietário comprar, ele vai chegar, vai ver, ó, aqui tinha uma tubulação e tal, e todas as disciplinas trabalham juntos. Tá? Você tem no Revit, que é a ferramenta que nós usamos para a modelagem dessa informação, você tem ele na arquitetura, na estrutura e na parte de MEP, que é a parte de elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Então você joga tudo junto, você não tem mais aquele trabalho. Um faz a elétrica, outro faz o ar-condicionado, um faz a arquitetura, um faz a estrutura. Depois junta um monte de desenho 2D um em cima do outro, 500 linhas para um lado, 300 linhas para o outro, e passa o final de semana fazendo compatibilização de projeto. Isso não existe na metodologia BIM. A compatibilização é apertar um botão. Quando chegar a minha vez, eu vou abrir um modelo de arquitetura e vou abrir um modelo de MEP com ar-condicionado, para mostrar que você vê em tempo real o que está acontecendo. Infelizmente, hoje, no Rio de Janeiro, não tem uma empresa que faça o projeto direto em Revit. Mas existem empresas que pegam um projeto feito, aí existe um retrabalho, né? Pega tudo que foi projetado em CAD, passa para a BIM para fazer um cheque de interferência, fazer uma análise do projeto. Tá? Mas a tendência é os projetos complementares na área de arquitetura, projetos de estrutura. Projeto de estrutura e de arquitetura já tem bastante sendo feito em metodologia BIM no Rio de Janeiro. Tá? Mas projeto complementar ainda está complicado. Obrigado, Fabrício. Só complementando a resposta dele também, em relação aos quantitativos, você é possível também inserir dentro do modelo parametrizado, o objeto que a gente cria, inserir informações dos indexadores orçamentários que a gente usa, PIN, EMOP, e gerar também já o valor do custo daquele projeto que você está fazendo. Então, dentro dos objetos, você pode botar todas as informações para gerar tudo isso. E um outro exemplo que eu queria falar para vocês, que é muito comum, por exemplo, agências bancárias. Imagina que eu faço uma agência e boto todos os padrões que eu trabalho na agência da Caixa Econômica Federal. Então, tem todos aqueles mesmo tipo de objeto, o mesmo tipo de cadeira, o mobiliário, só a arrumação é que é feita diferente. Os acabamentos todos. Depois que eu crio, para eu fazer um projeto, é muito rápido. Para fazer modificações, é dinâmico. E para entregar os quantitativos e o orçamento, também é muito rápido. Então, o ganho que se tem para projetos repetitivos e também projetos complexos que se trabalham como shopping centers, aeroportos, barragens, projeto viário, são projetos complexos que têm uma quantidade de engenharias, uma quantidade muito grande, bem complexas envolvidas nisso, às vezes uma bomba, troca o fabricante, não cabe mais naquele local, tem que refazer aquilo tudo. Tudo isso, tá, fica muito mais consistente você fazer com a tecnologia BIM. E as grandes empresas já estão fazendo com a tecnologia BIM para não correr risco. Tá? Pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Meu nome é Daniel Taissun, sou engenheiro da Promon Engenharia. E a minha dúvida é a seguinte, você estava falando sobre a minimização dos riscos quando você tem um modelo, inclusive na estimativa de quantidade. Mas a verdade é que erros humanos podem acontecer a todo momento, inclusive na modelagem, principalmente um modelo grande como esse. Né? E, então, a minha curiosidade eu gostaria de saber como é que é feito, no caso, quando você tem um AutoCAD, você imprime as plantas e você verifica as plantas. Você consegue ter um controle de qualidade mais simples, vamos dizer. Como você faz o controle de qualidade num projeto, num modelo tridimensional, com uma quantidade de informações enormes? Como é feito? Sim, isso? Olha só, aqui tem... Essa é a pergunta perfeita para a gente responder. Né? Se a gente for escolher uma pergunta para responder, essa seria a melhor pergunta para a gente responder. Talvez eu tenha uma percepção, o Fabrício tenha outra, mas a maneira que você faz isso na tecnologia BIM é extremamente mais simples, mas incomparavelmente mais simples. Tá? Você tem recursos para poder botar todas as disciplinas no mesmo ambiente, no mesmo modelo, e fazer análise de interferência. Então, lógico que existe o risco do erro humano, mas isso é muito minimizado. E é muito fácil você enxergar. Você olha assim, dentro do modelo.
Tá? Eu vou entregar para o Fabrício, que eu sei que ele está doido para falar sobre essa sua pergunta. Você falou em imprimir no AutoCAD para... Né? Então, isso seria um modo braçal de fazer. Né? Vamos imprimir. Você também pode imprimir no Revit e olhar manualmente, contar o que você desejar, não tem problema nenhum. Só que no Revit você vai lançar os elementos ali. Existe um elemento BIM criado. Né? Então, quando você junta as disciplinas, se você pegar ar-condicionado, elétrica, hidráulica, juntar com a arquitetura, com a estrutura, você tem todos os elementos modelados ali. O projetista, a pessoa que desenvolveu aquele projeto, ele jogou todas as informações. Então, é um botão que você clica no Revit, ele te lista tudo que estiver dando de errado. Por exemplo, uma tubulação passando por dentro de uma viga. Ele vai gerar essa informação para você, você vai dar 2 cliques ali, ele vai dar um zoom no projeto e vai te mostrar, ó, tem a tubulação passando nessa viga. Então, como é que eu faço? Então, você com o pessoal de projeto, você pode fazer uma reunião sem ter um papel impresso, com metodologia BIM. É só ter os modelos no notebook e um data show. Que aí você clica nesse botãozinho, mostra a interferência e já decide ali o que você vai mudar. Entendeu? Então, isso é mais simples. Né? O erro humano sempre vai existir porque o computador não vai pensar por você. Ele só vai te ajudar a modelar. Entendeu? Mas você percebe isso mais fácil. Né? Eu já fiz compatibilização de projeto e já vi várias tubulações passando numa direção e uma viga cortando ela. Qual é a tubulação que passa por cima? Qual é que passa por baixo? Vou furar essa viga, vou fazer o quê? Não sei. Quando você modela o BIM, você minimiza isso. Sim.